Um assunto que vocês me perguntam de novo, é se o crente pode ser vegetariano. Se ser vegetariano é pecado, se o crente pode comer carne. E isso está atrelado a uma série de outras questões sobre o que é permitido comer no Novo Testamento. Principalmente polêmicas que envolvem carne sufocada, comida sacrificada a ídolos, ou até mesmo o consumo de sangue e outras polêmicas teológicas de ordem alimentar. Remonta também a questionamentos envolvendo algo do Antigo Testamento. Crente pode comer carne de porco? São essas e outras perguntas que a gente quer resolver no vídeo de hoje sobre uma teologia da alimentação, se é que eu posso dizer desse jeito assim. E não esqueça que o 2 Dedos de Teologia é financiado pelos patrões que todos os meses investem R$5 aí pra cima para manter esse canal funcionando. Nós temos uma equipe de edição, um pessoal que trabalha pro canal e é o seu recurso que nos ajuda a manter isso vivo. Então vai no link aqui embaixo e nos ajuda a manter boa teologia espalhada na internet. Você também pode entrar no nosso clube de assinatura, receber livros em casa todo mês, com curadoria minha e descontos maravilhosos, frete grátis. Vê lá, nosso clube literário, o review, tá tudo no link aqui embaixo. Vamos fazer uma teologia bíblica do alimento e tentar resolver aí as polêmicas acerca de vegetarianismo, veganismo, carne de porco, comer sangue e etc. E pra gente fazer isso bem, você tem que começar entendendo o conceito de progresso na revelação. A Bíblia não é simplesmente um livro estático. A Bíblia não é uma teologia sistemática, não é um vade-mecum, não é uma constituição. A Bíblia é o registro de uma história. E nesse registro da história da revelação de Deus, você tem progressos nesse aspecto revelacional. Algo é revelado no momento para um povo, mas Deus vai aumentando revelação. E nesse processo, coisas que uma hora são de uma forma, em outro momento são de outra. Não porque Deus muda, mas porque o modo como Deus se relaciona com a humanidade vai mudando de acordo com os tempos e o momento na história da revelação. Por que eu digo isso? Porque fazer uma teologia bíblica do alimento é observar as mais variadas minúcias com relação ao que nós podemos ou não comer ao longo da história da Bíblia. Pensa, por exemplo, na criação de tudo. Em Gênesis 2:16, Deus entregou para Adão e Eva todas as árvores do jardim. A alimentação estava atrelada basicamente a pegar frutas que davam nos pés. Uma vez que não existia morte antes da queda e do pecado no mundo, animais não eram mortos para alimentação. Adão e Eva comiam apenas frutas, eles eram herbívoros. E a configuração do corpo humano naquela época condizia com isso. O ser humano foi criado para não comer animais. Eita pastor, agora você está dizendo aí que o ser humano tem que ser vegano. Já estou esperando aí a teologia do veganismo. Calma aí, vem até o final, porque de fato em Gênesis isso acontece. E depois que o pecado entra no mundo, isso não parece mudar. Em Gênesis 9:3, isso é confirmado quando vê Deus se referindo ao próprio Jardim do Éden, dizendo: tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Ou seja, a gente vai lidar com Gênesis 9 já. Mas Gênesis 9 fala de Gênesis 1 e 2, que Deus deu os vegetais para Adão e Eva. E não qualquer outra coisa. Mas o pecado entra no mundo e surge os abrolhos, as ervas daninhas. É o que Moisés escreve quando se refere a um período anterior como um tempo que ainda não existia ervas daninhas, ainda não existiam abrolhos. Moisés explica o processo de entrada de ervas daninhas no mundo através da queda, através do pecado. Com o pecado, agora Adão teria que suar, que trabalhar, que comer a partir do suor do rosto. E agora ele teria que arar a terra. A ideia de Adão arar a terra, de comer a partir do suor do rosto, arando a terra, uma vez que haviam ervas daninhas agora na terra, significa que o processo de alimentação, mesmo após a queda, com Adão e Eva e aqueles que vinham em seguida, ainda seria apenas vegetal. Mesmo após a queda, eles ainda deveriam comer apenas folhas, apenas frutos. Não deveriam matar nada nem ninguém para poder se alimentar. Mas aí então a gente chega em Gênesis 6 com a narrativa do dilúvio. Deus destrói o mundo, Deus cria uma nova humanidade a partir de Noé e de sua família, e a gente chega naquela passagem de Gênesis 9. Dos versos 3 a 5 ele estabelece o que seria a alimentação do povo agora após esse novo período. E ele diz que todos os animais, tudo aquilo que se move, poderia ser comido, com uma única exceção: o sangue. O sangue seria um símbolo da vida. Ninguém poderia derramar o sangue de outra pessoa, o motivo pelo qual Deus destruiu tudo, que foi a entrada da morte no mundo, de matar outras pessoas, vindo desde Caim, que matou seu irmão Abel, as duas famílias que estabeleceram a partir daí, filhos dos homens, filhos de Deus, a mistura dessas famílias e a maldade e o pecado aumentando e crescendo. Por mais que eles pudessem comer tudo, eles não poderiam comer sangue, porque o sangue seria o símbolo da própria vida. E o homem que derramasse o sangue de outro homem deveria ter seu sangue derramado. É lá onde nós lemos: tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como Deus vegetais, agora dou todas as coisas. O que é que a gente já aprende aí logo no primeiro momento? De que a relação de vegetarianismo ou de veganismo, que era natural ao aspecto originário do ser humano,
se perdeu completamente. O mesmo Deus que deu para Adão e Eva o vegetarianismo é o Deus que deu para um período posterior a Adão e Eva o carnivorismo. Muita gente acha que encontrar Jesus, se relacionar com Deus, se converter, é de alguma forma voltar a um estado primitivo como o de Adão e Eva. Então, ao observar Adão e Eva como um paradigma de comportamento, deveríamos voltar à alimentação primitiva do homem no Éden. Mas isso é falso. É falso porque, por exemplo, Adão e Eva viviam nus, sem se envergonhar. E nós não acreditamos que o crente é um naturista que volta a viver em nudez. Da mesma forma, nós não habitamos mais o jardim do Éden. O homem foi expulso do jardim. O homem agora está em outro momento na história da revelação e na administração de Deus para com os homens. Você pode ser daqueles que acredita que a gente não pode comer animais porque matar animais é uma abominação, porque matar animais é uma coisa terrível, mas o próprio Deus vivo instituiu, ordenou que se comessem os animais. Não a ordem de ser obrigação comer animal, mas ele ordenou que os homens comessem. Deus deu tudo e nós podemos usar de tudo. Um servo de Deus, aqui a partir de Noé, não está errado em matar animais para a própria alimentação. Tudo estava dado, à exceção do sangue. Então a gente chega a Gênesis 32, verso 32, onde uma restrição alimentar aparece, que fala diretamente do músculo do quadril da parte de trás da coxa dos animais. Os judeus não comiam essa parte do animal em referência à ferida na coxa que aconteceu por conta da luta de Jacó com o anjo. E essas duas restrições seguem o sangue e a parte de trás da coxa até Levítico 11. Em Levítico 11 a gente tem descrições cerimoniais agora de uma restrição muito mais profunda àquilo que os judeus poderiam ou não poderiam comer, que é justamente a lista de animais puros e de animais impuros. A regra geral é que o animal puro é aquele que tinha que ruminar e ter a pata fendida. As duas características precisam estar no animal. Ele tem que ter ao mesmo tempo o casco fendido ou dividido em unhas e ruminar. Existiam também algumas especificidades e tal sobre aves puras e impuras e também a velha questão da carne de porco. O porco não era permitido porque ele era um animal também impuro. Um animal impuro era um tipo de animal que você só não podia comer, mas você não podia nem pegar dele, senão você estaria cerimonialmente impuro, tanto quanto aquele animal. Algumas pessoas vão argumentar que aí Deus estava trazendo medicina preventiva ao povo de Israel, porque alguns animais eram sujos, eles iam adoecer. Mas olha, isso não é muito coerente com a leitura do Antigo Testamento. Deus não parece estar interessado em saúde ali. Deus parece estar simplesmente criando uma divisão entre o que é puro e o que é impuro, de forma detalhada, justamente para ensinar o povo de Israel sobre a santidade de Deus e a necessidade de separação daquilo que é mal. Nos esforços por tentar compreender por que é que Deus coloca as coisas de um jeito ou de outro, a gente acaba tentando encontrar argumentações às vezes muito materialistas para aquilo que Deus intentou. Eu acho que isso não é muito coerente e nem muito útil em entender por que é que Deus quis uma lei de um jeito e não de outro. No fim das contas, ele é Deus, ele é o legislador, ele é o que é certo e ele que define as coisas. O que importa no caso é que Deus criou essa divisão e restringiu novamente a alimentação. E você percebe aqui um fluxo. Você tem uma alimentação hiper restrita no jardim, então essa alimentação hiper restrita fica hiper aberta com Noé, e agora com Moisés a alimentação fica no meio termo aí, meio restrita, meio aberta. A coisa fica meio por aí até chegar no Novo Testamento. A questão do alimento não pareceu ser um assunto que aparecia no ministério do Cristo. Por mais que outros aspectos cerimoniais judaicos tivessem entrado em polêmica com os fariseus, comida não pareceu ser uma delas. O principal teólogo da comida no Novo Testamento foi certamente o apóstolo Paulo. O seu texto maior e mais famoso acerca disso é 1 Coríntios, do capítulo 8 até o capítulo 10, onde Paulo está argumentando com a realidade da igreja de cristãos que possuíam certas liberdades que ofendiam a consciência de outros irmãos. E ele argumenta, citando o Salmo 24, que todas as coisas são de Deus. Deus criou tudo. Podemos comer tudo aquilo que Deus entregou, até mesmo comidas que foram sacrificadas a ídolos. Até mesmo o galo da macumba, né? Você pega um galo de uma oferenda, sabe, sei lá pra quem, e você pega aquilo e come, aquilo não lhe causa mal. Aquilo não é uma coisa que necessariamente vai lhe entregar demônios ou uma coisa assim. Porque Deus fez toda a comida, Deus fez toda a alimentação, Deus é quem criou todo o alimento, tudo aquilo que a gente come, come para a glória de Deus. 1 Coríntios 8, 9 e 10 fala que podemos comer do que quisermos. Devemos nos preocupar apenas com a consciência das outras pessoas para não trazer à nossa liberdade pessoas cujas mentes não estão preparadas para isso. Ele vai dizer no verso 4, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, que não há senão um Deus. Verso 8, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. No verso 25 do capítulo 10, ele diz, comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor, qualquer uma das comidas que a gente for comer. Porque em Cristo agora liberou geral com relação à comida. Não existe mais delimitações alimentares no Novo Testamento. Essa realidade já aparece no livro de Atos, em Atos 10:15, quando Lucas, companheiro de Paulo, descreve a experiência do apóstolo Pedro, quando Deus desce um lençol com todos os animais puros e impuros, e Deus diz: Pedro, mata e come. Jesus queria apresentar para Pedro que os gentios agora faziam parte da aliança, mas ele faz isso mandando Pedro comer carne impura. Pedro se recusa. Jesus diz: por que é que você chama de impuro o que eu chamo de puro? Claro que ele está falando dos gentios, que agora fazem parte da fé, mas ele faz isso dizendo: olha, nem os animais são impuros, quanto mais os não-judeus. Nem a comida mais é impura, quanto mais aqueles que não fazem parte da fé. Quanto mais aqueles que não fazem parte da tradição judaica. A relação de animais puros e impuros não faz parte mais do modo cristão de pensar a alimentação. Romanos 14 acaba sendo um texto maravilhoso para falar sobre essa relação entre pessoas que comem de tudo, acham que podem comer qualquer coisa, e pessoas que têm uma restrição alimentar para Deus. Quem faz, não julgue quem não faz não julgue quem faz, e vivam em harmonia. O que mostra que essa questão de comer ou não comer algo para Deus não é pecado. Você pode não comer carne se não quiser, você pode não comer essa ou aquela comida se não quiser. O que não pode existir é condenação porque um come e o outro não come. O que já deixa claro que o cristão tem liberdade de comer o que quiser, assim como tem liberdade de não comer o que quiser. Mas Iago, onde moram as polêmicas acerca dessa questão? Atos capítulo 15 foi o primeiro grande concílio de Jerusalém, onde os apóstolos começam a discutir acerca de conflitos entre judeus e gentios. Uma das resoluções dos apóstolos para tentar resolver esse conflito foi exigir dos gentios um comportamento que não ofendesse os judeus. E isso incluía não comer carne sufocada, não comer sangue e outras coisas que ofenderiam o povo judeu. O que é que os apóstolos estão fazendo? Estão criando uma regra para todos os momentos? De forma alguma, porque Atos 15 ordena que não se coma comida sacrificada a ídolos, mas Paulo em 1 Coríntios 8 diz que não tem problema em comer. Mas Paulo diz que se você for arrumar confusão, problema, conflito no contexto religioso, é melhor abrir mão da sua própria liberdade. O que está acontecendo em Atos 15 é justamente isso. São os apóstolos indicando que os gentios abram mão da própria liberdade em prol da unidade e da paz com o povo judeu. Ou seja, ali não há uma verdade universal para todos os crentes em todos os lugares, mas foi uma ordem para um período específico e uma dificuldade específica que nos ensina algo se nós vivermos dificuldades parecidas hoje em dia, mas que não ordena que todos os crentes abandonem o consumo de sangue ou algo parecido. O que é que então tudo isso significa? Significa primeiro que adventistas estão completamente errados quando proíbem o consumo de carne de porco. Eles não entendem a relação entre o Antigo e o Novo Testamento e querem usar modelos do Antigo Testamento no Novo Testamento de alguma forma. A Escritura não condena absolutamente nada em termos alimentares do Novo Testamento, pelo contrário, deixa claro que não existem mais limitações alimentares hoje em dia. Segunda coisa, testemunhas de Jeová também estão errados quando proíbem o consumo de sangue e acabam proibindo a transfusão de sangue também, como se a transfusão de sangue fosse um tipo de alimentação intravenosa. Eles fazem isso porque trazem para o Novo Testamento algo que era normal do período de Noé e que não se aplica mais ao contexto do Novo Testamento em nenhum nível, e que não se aplica mais ao contexto do Novo Testamento. Isso também significa que certos reformados mais radicais, que criam um tipo de pirâmide alimentar em que você tem vegetais como a base da alimentação, já que era a base lá do Gênesis, animais puros como uma camada acima e animais impuros como algo que você come de vez em quando, é não considerar o aspecto do progresso da revelação, que não possui interesse em manter padrões nem do Éden, nem da lei judaica acerca do que é que a gente pode comer. Também significa, em quarto lugar, que vegetarianos não estão necessariamente errados. Ninguém deveria julgar o outro pelo que come e pelo que deixa de comer. Se alguém não gosta de comer carne, problema dele. Se alguém não quer comer nada de origem animal, tudo bem, não existe nada que desabone essa escolha alimentar. O problema são os motivos que podem levar a isso. Muitas vezes vem de uma cosmovisão errada que acha que animais não deveriam ser mortos para alimentação. E isso está errado. A Escritura nos deu os animais para isso. Deus nos deu os animais para alimentação, o próprio Deus. Não comer animais por pena dos animaizinhos é ter uma cosmovisão errada acerca do alimento e rejeitar a bênção que veio do próprio Deus. Até porque várias vezes nos textos escatológicos o encontro com Deus é descrito como um banquete, onde nós receberemos carnes gordurosas. O próprio Cristo vai nos servir carne. O próprio Cristo vai nos servir animais mortos. E todos nós vamos nos saciar nesse grande banquete de Deus. Não comer carne por pena dos animais, ou por ódio contra a indústria da morte de animais, ou porque você tem um cadáver na sua mesa, e esse negócio todo, é pensamento Hare Krishna, é budismo
não é cristianismo. Vegetarianos podem ser sem problema nenhum, mas se o motivo é porque acham que animais não podem ser mortos para alimentação, então eles são vegetarianos porque discordam de Deus. Aí o vegetariano tem que olhar no seu coração, ele não precisa deixar de ser vegetariano, mas seu coração tem que estar colocado no lugar correto. Ele não pode discordar do próprio Senhor do Universo, que criou os animais. Então, meu consagrado, ficou explicado para você acerca de alimentação? Você já entende melhor como é que a Escritura, no progresso da revelação, fala acerca de comida? Comenta aqui embaixo, diz o que é que você acha e não deixe de se inscrever no canal, que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Valeu, negada, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.